Bem-vindo, bem-vindo à terceira edição do Conanutri. É uma honra estar com você aqui. Eu sou o professor Marcos Roberto Furlan, eu sou engenheiro agrônomo, sou mestre e doutor pela Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu. Apesar de ser engenheiro agrônomo, eu tenho muito contato com o pessoal da área de plantas medicinais, porque eu participo de alguns cursos de especialização com o tema plantas medicinais e fitoterapia, e também faço parte do mestrado e doutorado em Ciências da Saúde da Universidade de Taubaté, como professor, e também dos Ciências Ambientais. É uma honra estar aqui com vocês também, porque eu vou estar falando sobre os passos seguros com relação ao uso de plantas medicinais. Como é uma palestra, é uma fala não muito longa, a ideia é alertar de quem vai trabalhar com fitoterapia, na prescrição, ou na recomendação, às vezes, para a família, alguns passos que devem ser seguidos. Tá? Então, e o primeiro passo é com relação ao aspecto botânico. E aí eu vou priorizar a identificação das plantas, né? Como é que a gente tem que fazer uma busca. Às vezes, estou com dúvida se a planta tal tem comprovação científica ou não. Então, essa eu vou dar uma primeira dica, né, sobre os aspectos botânicos. Depois eu continuo falando um pouquinho sobre a questão da produção de compostos bioativos da planta. Muita gente sabe, mas alguns não sabem, né, que a questão da produção de princípios ativos da maioria das plantas é uma resposta a um estresse. Então, às vezes, a pessoa tem o objetivo de ter no quintal uma planta para poder ser consumida, né? Às vezes dá até para fazer um jardim ansiolítico, né? Para acalmar. Mas é importante a identificação correta, né? Erva cidreira, qual que é mais eficaz? É a Melissa officinalis e assim por diante. E aí, depois que instala o plantio, tem que estar antenado aí, ligado, que algumas respostas da planta podem não ser satisfatórias, né, porque ela está sendo muito bem cuidada. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Depois, aí que vem um aspecto que é importante, que é quando a gente tem algum ensaio clínico, fase 3. Né? Quando passa pelo ensaio clínico fase 3, é que a planta já está disponível, está sacramentada. Às vezes, um ensaio clínico bem feito já é justificativa para uma prescrição. Né? Depois, sempre dando uma pincelada, né, que esse é o objetivo, é mostrar assim, algumas sugestões de caminho que você deve seguir, né, para trabalhar com plantas medicinais e fitoterapia. Então, comentar um pouquinho da forma de uso e biodisponibilidade. E aí, um item muito importante, né, que são as interações que ocorrem entre as plantas e os medicamentos, e às vezes até alimento. E o aspecto agronômico. Por que estão incluídos os aspectos agronômicos? Que eu imagino 3 tipos de profissionais que trabalham com fitoterapia. Aquele que é prescritor, né, que prescreve principalmente fitoterápico, ele não prescreve a planta in natura, né? Aquele que gosta de prescrever o fitoterápico e também algumas plantas in natura, alguns chás, né? Então é importante que ele saiba o aspecto botânico, mas tem aquele que também quer fazer o serviço completo, né, do ponto de vista de ter um plantio de algumas espécies em casa, de utilizar essas espécies, colher, secar, mas como é só uma proposta de falar alguns passos, né, só dá umas dicas. Então tá aí o objetivo da nossa conversa, né, vou estar aí com você falando sobre esses pontos. Então, vamos começar com relação ao aspecto botânico. Aí você tem essa necessidade, às vezes, de conversar com um leigo, né, explicando sobre uma planta, e às vezes você tem que usar uma palavra mais técnica, né? Para usar com a população, o nome popular ou vulgar, às vezes é interessante, né? Mas sempre está aquele alerta, dizendo, olha, quando eu falo arnica montana, europeia, quando eu falo bol do Chile, não tem no Brasil. Então, vai conversando devagarzinho, sem dizer que a pessoa está errada, porque nome popular, ele não tem regra.
Vocês têm, as pessoas, né, vão perceber, né, que existe aí uma amplitude muito grande, né, os profissionais, né, eles têm essa visão, né, olha, quando fala boldo baiano, boldo indígena, boldo de Goiás, às vezes está falando da mesma planta, né, e algumas espécies, algumas espécies podem ter o mesmo nome popular. É o caso, por exemplo, de arnica, né? No Brasil são mais de 20 tipos de arnicas. Como eu falei, a arnica montana não tem no Brasil. São dezenas de manjericões, alguns boldos, algumas cidreiras, até anis, né? Anis pode ter o anis estrelado, pode ter o anis, que é um tipo de manjericão, pode ter o anis, que é a erva doce, né? Porque o nome científico é Pimpinella anisum, e às vezes uma espécie que é muito comum, tem inúmeros nomes científicos, né? Nomes populares. Capim-cidreira, capim-santo, chá de estrada, e aí vai indo, né? Bom, e aí o que vai ser importante para o fitoterapeuta é a utilização do nome científico. E aí tem regras, ele é universal. Pode ocorrer alterações? Pode, né? Eu vou comentar um pouquinho disso também. Então, o primeiro passo, conversar com a população usando nome popular, em caso de troca de informações, tentando demonstrar que o nome científico é importante, mas nunca desrespeitar aquele que está dizendo o nome popular, né? Você vai encontrar isso muito no dia a dia, né? E às vezes as pessoas, não, essa é a verdadeira Melissa, né? Aí você tem que estar preparado para ir com calma conversando. Então, é importante que se use o nome científico. E dentro desse passinho, a gente vai ver alguns pequenos detalhes que são importantes, né? Então, e aí já começa um pouquinho da dificuldade, né? Se eu for lá no PubMed, que é um banco de dados que a gente usa muito para ver se tem ensaios clínicos ou não, os ensaios são pré-clínicos, né? A gente vai lá, busca lá, põe o nome da planta e vê se tem já algumas publicações que justificam o seu uso, né? E aí, se a gente colocar aroeira, pelo menos vão aparecer duas aroeiras. Uma que é do sertão, que é essa Miracrodron urundeuva, né? Que é uma planta fabulosa, né? Antimicrobiana, anti-inflamatória. E a Esquinus terebintifolius, né? Que também é chamada de pimenta rosa. Mas o nome mais usual é aroeira, né? Às vezes aroeira mansa. Mas eu fiz isso, coloquei lá no PubMed o nome popular aroeira e vieram duas plantas. A Esquinus, que já é utilizada oficialmente para problemas ginecológicos, que está a fotinho dela aí, né? A pimenta rosa, e a aroeira. Ou seja, não podemos fazer uma busca pelo nome popular. Bom, por que a população usa o nome popular? Porque é de fácil memorização, tem muita curiosidade, às vezes o nome é referência a alguma característica do dia a dia dele, às vezes a origem, né, bol do Chile, pervinca de Madagascar, né, que é a Catharanthus rosus, né, que é uma planta que se extrai alcaloides para leucemia, a morfologia da planta, unha de vaca, né, ou casco de vaca, ou pata de vaca, que são sinônimos populares, a unha de gato, né, que parece uma unha, literalmente, né, que às vezes a pessoa confunde a uncária tomentosa, né, que é a aroeira, a unha de gato famosa, né, como anti-inflamatória, com aquele ficus, que é uma ornamental. Olha só o problema que é, né, aquele ficus que sobe nas paredes, também chamado de unha de gato, é uma planta que não deve ser consumida, né. Os medicinais, tem muita planta que tem nome de medicamento, né? Insulina vegetal, anador, cibalena, novalgina. Geralmente, o nome só tem relação por ter alguma semelhança de uso. O princípio ativo é totalmente diferente. Então, a planta mais chamada de novalgina, que é Aquileia millefolium, ela tem princípios ativos que não tem relação nenhuma com a própria novalgina, né?
e época de ocorrência. Então, tem erva de São João, cipó de São João, e aí vem outro probleminha, né? Tem o cipó de São João, as folhas são tóxicas, e a erva de São João são duas, pelo menos, né? Que a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas confusões. Tá? Os nomes populares têm desvantagem, então é isso, subsídio para ir conversando com o paciente, com aquele que você está atendendo, né, que você está dando as orientações, aí você fala, olha, os nomes populares, eles podem variar, às vezes você tem próprio parente, né, que dá um nome, e aí você tem que ter cuidado, tal, aí você vai justificando devagarzinho, né, e às vezes você fala assim, olha, inclusive, às vezes tem erros, né, erros são graves, né, uma planta que chama de erva de São João para depressão não é a mesma que é usada para vitiligo, né, ou para reumatismo e artrose, né. Então, às vezes vocês têm, vocês, quando eu falo, né, as pessoas, né, tem a questão de ter essa variação de nomes populares e às vezes internacional, lemongrass, que é o capim-cidreira, é um nome que é considerado comercial, né, muito utilizado no mundo inteiro, mas eu vou chamar lá, por exemplo, nas colônias portuguesas, de erva príncipe. Lá na medicina da Ayurveda, tem um outro nome, né, são buchrina. Então, tem variações de nomes para uma mesma planta que nós conhecemos muito, né, que é o capim-cidreira. E arnica montana, aí sim, né, nós temos a arnica montana que é importada, geralmente, né, às vezes tem plantios experimentais, e a gente tem porófilo ruderale, que é a arnica de quintal. A arnica de quintal, que essa porófilo está sendo estudada já há algum tempo para esquistossomose. Por que ela é chamada de arnica? Porque ela também é utilizada para contusão, né? E as ervas de São João, como eu já comentei, né? Tem a hipérico perforato, que é para depressão, né? Depressões leves. A Geratum conizoides, que é a erva de São João que dá nos nossos quintais, né? E aí você tem o uso anti-inflamatório. E o cipó de São João, que é Pirostégia venusta, que é para vitiligo. Então, aí, né, a gente tem que estar usando o nome científico. E lá na época já do Linneu, né, no século XVIII, ele já colocou as normas, né, que o nome tem que ser binomial. Pelmus boldus, né? Pelmus é o gênero e boldus é o epíteto científico, né? Então aí você tem essa regra que deve ser seguida, né? O nome tem que ser escrito em itálico, né? No final do nome se coloca o nome do autor, né? O Pelmus boldus Molina, né? Que é o que deu o nome a Pelmus boldus. Vamos ver alguns probleminhas que ocorrem com nome científico, né? Ele é universal, ele é único, só que às vezes os sistematas, os taxonomistas, eles começam a discutir, olha, essa planta não está muito adequada dentro desse grupo, dentro dessa família, inclusive dentro do gênero, vamos alterar isso, né? Então, às vezes tem mudanças drásticas, né? A caninha do brejo, que era antes da família do gengibre, Zingiberácea, agora está na família Costácea, né? Colocaram a família, por quê? Hoje a classificação é muito de afinidade genética. Então, vamos ver alguns outros nomes, né? De alterações, e por que atrapalha um pouquinho quem vai fazer pesquisa, quem vai fazer busca científica? Porque acontece o seguinte, né? Às vezes o autor fez um artigo há uns 10 anos atrás, usou um nome, esse nome foi alterado, e aí as novas pesquisas usam o nome mais atual. Então, quando eu falei lá da aroeira, aqui está um exemplo da mesma, das duas aroeiras, né? Só que essa é a aroeira do sertão, que antes era Astrônio urundeuva, e agora mudou para Miracloduron urundeuva. Não é uma mudança muito recente. Mas lá no mesmo PubMed que eu fiz a busca, eu achei lá Astrônio urundeuva, que é a mesma planta que Miracloduron urundeuva. Tá? Isso é importante por quê? Porque você tem que saber as sinonímias científicas mais recentes. A erva baleeira, que é famosa, em cerca de 20 anos, ela mudou de
Córdia verbenácea, para Córdia curaçávica, e agora é Varronia curaçávica, né? Então, a erva de Santa Maria, recente mudança, era Chenopodium ambrosioides, agora é Disfânia ambrosioides. Então, tem que estar antenado. A própria espinheira santa, famosíssima como Maitenus ilicifolia, agora está discutindo, né, já mudando para Monteverdia ilicifolia. Então, esse é o nosso primeiro passinho, né? Tem que saber o nome científico, tem que saber alguns sinônimos que são importantes, e aí, com esse aparato, com essas informações, se faz a busca por artigos científicos. O segundo ponto é a produção de compostos bioativos da planta. A planta tem um metabolismo que a gente chama de primário, só didaticamente, e um metabolismo que a gente chama de secundário ou especializado. O primário, ele tem muita importância para a alimentação, porque ele é um metabolismo imprescindível, ele é muito utilizado para manutenção, para crescimento, desenvolvimento, para reprodução. E para tudo isso, a planta tem que produzir proteínas, carboidratos, lipídios. E geralmente o prescritor, né, você, por exemplo, não vai prescrever em função de qualidade nutricional, né? Até sim, né? Como nutricionista, como nutrólogo, vai estar prescrevendo também para a questão nutritiva, mas a gente está falando de questão medicinal. E aí vem o metabolismo que interessa, né? Que é adaptativo, então ele é produzido, ele é gerado, né? Ou ele funciona em função de uma adaptação de a necessidade de uma planta. Então a babosa é muito suculenta, porque a sua região de origem era muito seca, sem lençóis freáticos. Singular, por quê? Nem toda planta tem mucilagem, né? Nem toda planta tem alcaloide. E esse metabolismo, e é aí que vem a palavrinha importantíssima, é para defesa, né? Então, quando a gente cuida muito bem da planta, a gente pode estar anulando a sua defesa, né? Então, cuidou bem da planta, você tem uma planta bem nutritiva, com bons teores de proteína, de carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, mas o nosso tema é planta medicinal, né? Então, você tem que estar aí focado nesse ponto, né? Nós estamos aí procurando, né, prescrever em função de alcaloide, como a cafeína, flavonoides, resveratrol, taninos, óleos essenciais, mundaréu, né, resinas. E aí cada um desse grupo tem uma justificativa na planta para ela produzir. Então, pegando lá alguns exemplos, né, alcaloides. Para que uma planta produz alcaloide? Normalmente é para defesa contra insetos. Então, se eu evitar completamente o ataque de insetos, a planta reduz ou, às vezes, nem produz o princípio ativo. É o caso do resveratrol da uva, que é produzido quando a uva está com ataque de fungo, quando ela está com estresse hídrico e danos no transporte, tá? Então, isso é importante, ó. Às vezes, aquele que vai plantar no quintal, né? Vamos supor que você queira ir fazer uma farmácia viva, não do ponto de vista do professor Abreu Matos, né? Uma farmacinha viva em casa, né? Um jardim medicinal. Aí você tem que estar atento, né? Que esse jardim, ele tem que estar sendo cuidado diferente de uma planta para usar como alimentação. E aí vem aquelas incoerências, né? Quem cuida muito bem de planta medicinal pode estar fazendo um desserviço na questão de princípios ativos, tá certo? Então, ó, primeiro passinho, uma identificação botânica, tem que usar o nome científico. Complica um pouco, porque às vezes tem plantas que têm variedades, então você tem lá várias menta piperita, né? Que é um híbrido, vários óssimos basílicos cultivares, com um princípio ativo diferente. Tá? Então, é importante também dar ver se existe variedades mais específicas ou cultivares. E depois já conversar um pouquinho da necessidade de estresse. E agora vem para aqueles, vamos supor, não quero, vou trabalhar só com fitoterápico. Então, fitoterápico, oficialmente, que está lá com as boas práticas, tem o nome científico certinho, né? Mas eu quero saber em que estágio de pesquisa que está essa planta que eu estou prescrevendo. Então, aí você tem os ensaios pré-clínicos,
e os clínicos, dá uma pincelada, né? Existem alguns termos, e aí eu vou focar aqueles que são mais importantes, né? Quando tem um ensaio duplo cego, em que o pesquisador e o paciente ou o participante da pesquisa não estão sabendo o que está sendo administrado, tá? Então chama duplo cego. E quando é duplo cego comparativo, está sendo testado aquela planta, aquele extrato, comparado com o medicamento padrão ou com um placebo. Então, quando existem ensaios clínicos que usam essa terminologia, duplo cego, comparativo e randomizado. O que é randomizado? Algumas pessoas vão ser sorteadas para o extrato, outras para o placebo, e assim por diante. Não é muito ético usar placebo quando existe um medicamento padrão para se fazer o teste, tá? Então, esses ensaios clínicos começam com uma fase pré-clínica. O que seria uma fase pré-clínica? Bem resumidinho, né? É aquela que é feita para tentar ver se tem alguma atividade, geralmente, infelizmente, né, usa às vezes cobaia, mas hoje já tem ensaios bem definidos em culturas de tecidos, em placa de Petri, tem os ensaios em sílico, que é aquele que o programa consegue já dar uma possível resposta daquele princípio ativo. Tá? E esse pré-ensaio, às vezes em microcrustáceo, como do gênero Artemia, né, são feitos para ver se tem alguma toxicidade. Tá? E aí vem as fases clínicas. Como nós estamos aí conversando, eu e você, só sobre os passos, né? As fases clínicas, geralmente em seres humanos, ocorrem em 3 etapas, né? E essas etapas, elas têm o objetivo de ter a segurança, a eficácia, né? Principalmente. Então, vamos lá, conversando aí sobre os 3 fases, literalmente, em seres humanos. Uma fase 1, que é aquela fase em que se faz indivíduos sadios, excetuando quando ensaios para câncer e AIDS, né? Então, nessa fase é feita em indivíduos sadios, poucos indivíduos, para ver se há toxicidades, efeitos colaterais. Depois tem a fase 2, que aí já começa a fazer com indivíduos que estão doentes, né? Número reduzidos para tentar calibrar a dose, de forma bem reduzida, né? A informação, mas dá para se ter uma ideia dos passos. E a fase 3, que é feita, realizada com muitas pessoas, né? E aí é multicêntrica, aí entra pessoas de diferentes idades, etnias, estado, se está grávida ou não, e aí finaliza, né? Passou pela fase 3, está liquidado, a planta está, ou fitoterápico, ou extrato, está comprovado. Mas tem uma fase 4, que é da comercialização. Nessa fase 3 já é aprovado, por exemplo, para FDA, se for americano, ou pela Anvisa, ou pela europeia. Então, registrado, mas mesmo assim começa aí para comercialização. E aí ainda as empresas, né, a Anvisa, as empresas reguladoras, né, ficam de olho, ver se está tendo algum efeito, para às vezes até retirar do mercado, ou a empresa ver se está tendo alguma outra resposta diferente, né, para acrescentar um efeito a mais, ou, como acontece na questão aí da vacina do Covid, descobriu um efeito colateral, aí é obrigado a colocar na bula esse efeito colateral. Então, a fase 1 é feita pela primeira vez em seres humanos, volumes voluntários são sadios, né, 20, 30. Quando você lê lá uma pesquisa que tem poucas pessoas, geralmente é a fase 1. Né? E aí a fase 2, já com um número significativo de pessoas, mas ainda está preocupado com dosagens, ainda sempre, né, todas as fases ficam observando a questão da toxicidade, e aí você tem 50, 60, 100 pacientes, né, até no máximo 300. Geralmente não há necessidade de fazer com muitos pacientes, né, porque está preocupado aí principalmente com a faixa posológica ideal. E a fase 3, sim, né, aí já definiu
que não tem toxicidades em indivíduos sadios. Isso, claro, que vai ser transportada essa informação para indivíduos doentes, mas não vai, na fase 1, pegar indivíduos doentes, né? Na fase 2, já tem mais determinada fase toxicológica, sem reações adversas graves, e aí agora começa a comparar o medicamento padrão ou com placebo, né? Então, aí, às vezes é muito mais que 1.000, né, pessoas. No Covid, são 10 mil, 15 mil pessoas foram avaliadas, né? E aí, tranquilo, registra, né? E a fase pós-clínica, como eu falei, é a fase de comercialização, né? Então, já está no mercado, já está garantido todos os procedimentos, dosagens, né? Os efeitos possíveis, as pessoas que não devem tomar, e aí pode surgir novas aplicações. Então, a empresa fica de olho no seu produto, assim como o órgão regulator, né? Alguns produtos que têm um uso tradicional há mais de 30 anos, registrados em livros técnicos, podem ser considerados produtos tradicionais fitoterápicos, mas com muita restrição de prescrição, né? Tá aí, né? Não pode ser uso interno, né? Tem que ser sempre externo, tem que ser indicações bem definidas, não pode ser uma amplitude muito grande, e tem que ser comprovado no Brasil, 2014, que foi regulamentado essa RDC, tem que ser comprovado por livros que são realmente técnicos, né? Publicados há mais de 30 anos. Bom, então o nosso terceiro passo, que a gente está vendo aí, né? Estou conversando com você sobre a botânica, a questão do metabolismo e os ensaios clínicos. Não é muito difícil, né? No PubMed tem lá Clinical Trial, né? De você estar lá vendo se tem ensaios clínicos, clica lá, faça isso por curiosidade, uma planta que você tem interesse. Quando a planta é muito de uso tradicional, pode ser que não tenha tanto ensaios clínicos, mas já tem uma referência de uso tradicional há décadas, né? Bom, com relação ao quarto passo, sempre uma pincelada, né, que esse é o objetivo principal, é só mostrar os passos, né? A forma de uso. Então, aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, estou aqui com chá verde. Existe uma pesquisa que mostra que o chá verde a granel possui mais eficácia terapêutica do que sachê. Aqui um exemplo mais de curiosidade, né? A maçã tem muitos antioxidantes e esses principais antioxidantes estão na casca. E essas crucíferas nas brássicas, não a cenoura, mas aqui couve-flor, brócolis, elas são riquíssimas em glucosinolatos que previne câncer de mama. Tá? E uma alta temperatura pode perder boa parte desses glucosinolatos. Então, tem que ser a vapor. Ou seja, tem que observar direitinho o que está indicado na bula, né, as doses, porque isso vai, com certeza, ter problemas. Bom, aí vem dentro desse item de cuidados no uso, a questão da biodisponibilidade. Aí eu peguei uma planta, que é a cúrcuma longa, né, que às vezes o uso excessivo acaba tendo algum resultado, mas teoricamente a curcumina, que tem a cúrcuma, é uma substância que quando ela chega no fígado, ela tem dificuldade de ser enviada para a corrente sanguínea. O fígado conjuga a curcumina e já joga para ser liberada pelas fezes. Alguém, se você já, né, ou alguém que você conhece já tentou diluir a cúrcuma, né, sabe que tem que esquentar um pouquinho a água, porque ela é de difícil solubilidade, tem instabilidade ao pH, então tem outros fatores que dificultam a disponibilidade. Algumas pesquisas demonstraram, né, que a pimenta do reino, em função da piperina, ajuda a biodisponibilidade, a piperina evita que o fígado atrapalhe a ação da curcumina, né? Então, existe já algumas informações que você pode estar aí observando, né? O objetivo é você saber que tem plantas que têm biodisponibilidade. E uma planta famosa, né, para infecções urinárias, que é a cranberry, ela tem muitos efeitos colaterais. A própria cúrcuma tem, né? A cúrcuma, ela aprisiona o ferro,
Então, usos excessivos pode causar um pouquinho na absorção de ferro no organismo. E a cranberry, olha quantos efeitos negativos que pode ter um uso um pouco acima das doses. E tem pessoas que têm sensibilidade que, às vezes, a mesma dose normal pode dar um probleminha de dor no estômago, né? Diarreia, aumentar a taxa de açúcar, aí, em função, às vezes, do tipo que está sendo utilizado, né? E o risco maior para a aspirina. Então, a cúrcuma, como eu falei, né? Com relação ao ferro, é uma planta que se pode usar em quantidades muito grandes, né? Mas para as pessoas que têm dificuldade de ferro, às vezes está no tratamento de câncer, que reduziu a absorção de ferro, o uso do ferro nas hemácias, aí tem que ter cuidado para se usar a cúrcuma, né? Aí alguns efeitos colaterais, então não existe aquela questão, olha, se não fizer bem, mal não faz por ser produto natural, né? Todas elas têm alguma restrição. E esse artigo que eu recomendo que você leia, né, mostra plantas que são muito famosas, né, alcachofra, né, perdão, que é utilizada as folhas, não essa parte a gente come, né? A soja, a isoflavona, e a espinheira santa, as folhas. Então, quando se usa na fase de amamentação, pode reduzir a produção de leite. Aqui um resuminho, né? Por que às vezes a pessoa pode ter uma reação adversa? É comum a pessoa se automedicar, é comum ela passar para um outro aquilo que ela usou, e como ela não tem a formação na área de saúde, ela não tem ideia que os organismos são diferentes, por isso que a importância sua, né, de você estar fazendo essa anamnese, essa conversa, para ver que cada pessoa vai ter uma dose diferente, né? Falta de padronização, um sachê, né, que pode ser às vezes prescrito como uma droga vegetal, né, droga vegetal aquela que foi seca, tem muita variação de princípio ativo, né? Geralmente o fitoterapeuta só recomenda sachês, né, quando não tem muita problemas de uso, né? Um sachêzinho aí de camomila, como ansiolítico, de melissa. Aí vê a resposta da pessoa, né? Agora, se for um caso grave, não vai arriscar com sachê, né? E esse que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Que são as interações e a identificação, né? Que agora você já sabia, né? Agora ficou um pouquinho mais alerta, né? Com relação às interações, surgiu, né, uma pesquisa grande há um tempo atrás, mostrando que as furanocomarinas que tem nessa grapefruit, ou pomelo, né, ou toranja, em que ela interagiu esse grupo de substância com mais ou menos, né, 85 drogas. Dessas 85 drogas, aí tem o citocromo, né, que é o responsável pela ação do medicamento. Nessas interações, 43 drogas com sérios efeitos, né? Inclusive morte súbita. Imagina você estar cuidando de alguém e a pessoa ou tomando um medicamento sintético ou tomando uma outra coisa por conta, né, e às vezes até um convalescente, né, tomando muitos sucos, e pode estar ocorrendo uma interação, anulando, aumentando o potencial de ação, que às vezes não é interessante, mas também existe interações que são positivas, né? Mas continuando naquelas que a gente tem que ter cuidado, a camomila com um ansiolítico sintético pode ter uma ação potencializada, né? Então pode ter uma depressão no sistema nervoso central. É claro, né, que não vai, porque tomou um chazinho de camomila, um medicamento, um ansiolítico sintético, que vai ter algum problema. Isso é quando é um uso contínuo, frequente. Olha, a pessoa está tomando lá um medicamento sintético para ansiedade e à noite se enche de camomila, de alecrim também, né, que é ansiolítico. E aí pode, sim, potencializar e acontecer essa depressão no sistema nervoso central. E a camomila também, como ela tem ação antiagregante, né, vasodilatadora, ela pode causar hemorragia se utilizar alguns desses tipos de medicamento. Uma coisa que não é comum ser alertado é quando o paciente vai fazer uma cirurgia, né? Então, alho estimula vasodilatação, a questão da agregação, pode provocar hemorragia, ginkgo biloba.
Então, existe uma série de plantas que devem ser restringidas quando se vai fazer uma cirurgia. Um outro ponto importante que eu já comentei é a biodisponibilidade, mas aí, voltando um pouquinho, né, o jambu é uma planta assim, que se divulga muito, é um anestésico, não se tenha dúvida, né, tem o espilantol, mas se fala muito na nutrição por uma planta altamente rica em ferro, e realmente ela tem ferro. Só que esse ferro não é disponibilizado nas hemácias, né? Então ele não tem a função que deveria ser de estar ajudando na ação das hemácias, da hemoglobina. Então aí você tem essas curiosidades, né, que são importantes de estar antenado, né? Olha a cafeína tem interação com muitos medicamentos, né? Principalmente medicamentos, às vezes, para o sistema circulatório, cardiologia, né? Então tem que estar lá, ó. Se alguém está sendo tratado para angina, hipertensão, então você tem que estar lá meio que de olho, né? Está tomando muito café, às vezes um café muito forte, né? Então aí vai estar com alguns medicamentos que são aí utilizados para pressão alta, né? Inibe, né? O ginseng, como ele tem uma função interessante, ele é um tônico, né? Ele é um revigorante. Imagina estar tomando ginseng com café, com chá verde, né? Da Camellia sinensis, com chocolate, com canela, com cafeína. Então aí vai ter um aumento do efeito estimulante. Por isso que é importante você estar aí juntando todos esses passinhos, né? Que esse vai ser o conjunto para poder fazer uma prescrição, né? E aí, finalizando a nossa conversa, né, com relação aos aspectos agronômicos. Vamos fazendo uma recapitulação bem rapidinha, né? Os passinhos, né? A questão da identificação botânica, ela vai ser muito importante para o fitoterapeuta que trabalha com fito complexo. Então, ele tem que saber direitinho, pegar aqui, ó, o guaco, Micânia aglomerata, será que mudou de nome? Tinha um nome mais antigo, mas é muito antigo, nem chegou a ter muita fama. A camomila tem Matricária recutita, Matricária chamomila, tem pelo menos 3 nomes que são usados em pesquisa científica. Então, tem que saber o sinônimo científico. Então, esse é um primeiro ponto, que é a identificação. Segundo, o metabolismo, né? Então, essas plantas que a gente está vendo aqui, ó, da camomila, as outras aqui que estão nos vasinhos, são plantas que produzem óleo essencial. E esse óleo essencial é uma resposta a um calor excessivo, a um dia muito longo. Então, essas condições de um dia muito longo e calor excessivo faz com que elas tenham maior teor de óleos essenciais, tá certo? O guaco não, ele tem a cumarina, que é uma substância que é reduzida na presença de sol. Então, naquele segundo ponto, que é a questão do metabolismo, principalmente o secundário, que é interessante para quem tem lá um jardim ou vai colher uma planta, né? Às vezes uma planta atacada por pragas é mais eficaz do que uma planta sadia. E aí agora você já sabe, eu já sabia, né? E então, identificação, a questão do metabolismo da planta, e o terceiro ponto já começa a ver a questão da forma de uso, os efeitos colaterais, biodisponibilidade, interação, tudo isso vai fechando o leque da prescrição, né? Então, vai lá, ó, vai prescrever uma planta tal, mas você tem algum probleminha, né? Por exemplo, a beldroega anti-inflamatória, o pessoal usa muito como punk, né? Mas ela tem um teor de oxalato muito alto. Então, quem tem predisposição a cálculo renal, hipertensão, pode ter a sua situação agravada. Então, existe aí sempre aquela preocupação, né? Vai prescrever, ver direitinho quais são as condições que podem atrapalhar não só a ação do medicamento, como pode causar também danos, né? E tem aqueles que vão plantar, né? Que vão ter lá no seu jardim uma planta medicinal ou algumas plantas medicinais, às vezes com usos específicos, né? E aí tem que estar sabendo essa parte agronômica, como eu já falei, né? Plantas aromáticas herbáceas, presença de sol, o guaco, tem aquele aroma que lembra quem conhece bem, né? Cumarina, meia sombra.
algumas pesquisas interessantes, ó, mas só duas, esse é um probleminha, às vezes a gente tem poucas pesquisas, mas o capim-cidreira, ele tem duas substâncias que são muito associadas ao efeito ansiolítico, que é o geranial e o neral. Duas pesquisas feitas no Brasil, e aí é importante, né, as pesquisas têm que ser feitas no país ou próximo de onde você mora, não pode pegar uma pesquisa feita na Europa, que as condições são diferentes. Mas revelou que essas duas substâncias são produzidas em maior quantidade nesse período da manhã, das 9 às 11, 9 meio-dia. Tá? Então, isso é importante saber que as plantas têm variação. Mas é difícil, como é que eu vou saber isso? Você, às vezes, pode estar utilizando, né, o aroma durante o dia, vai lá naquele manjericão, cravo, né, o alfavacão, alfavaca cravo, vê durante o dia de manhã como é que está o aroma, de tarde. O nosso aroma tem a sensibilidade para poder descobrir. É óbvio, né, que não vai ficar experimentando todas as plantas, que tem algumas que são tóxicas, né? E aí que eu falei lá, né? Lá na identificação, às vezes você tem lá variações nos teores de óleos essenciais dentro de uma mesma espécie. E o ósseo basílico, que é a espécie do manjericão, tem inúmeras variedades, né? Então tem uma variedade que chama piperita, que tem um teor de óleo bem menor do que uma variedade que se chama cinnamomum. Quimiotipos são plantas idênticas, né? Mas tem quimiotipo que tem citral, tem um que tem linalol e tem metilchavicol. Tá? Então, são quimiotipos idênticos, com ações diferentes e que vai comprometer a ação medicinal. Então, você tem que estar aí antenado quando for ler um artigo científico, está escrito lá que o ósseo basílico antisséptico. Aí você já começa a pensar assim, pô, mas qual será a variedade? E, infelizmente, muitos artigos não colocam, né? Mas fique preocupado, né? Mas ocorre mais com os condimentos. Tem variedades, por exemplo, camomila tem alguns cultivares, mas não são muitos. Mas espinheira santa não tem, guaco não tem ainda, né? Por enquanto não tem. Tem muitas plantas que são medicinais famosas, né? Que ainda não tem cultivares. Então, era isso que eu queria conversar com você, esses 6 passinhos como sugestão, né? Identificação, como que a planta produz princípio ativo, os cuidados no uso, os seus possíveis efeitos colaterais, a sua questão da biodisponibilidade, as interações com o medicamento, e para quem vai ter no seu quintal, essas plantinhas e os seus cuidados, né? Então, o manejo no quintal, ou num sítio, ou na chácara, numa fazenda, vai ter a consequência depois na ação medicinal. Queria agradecer a AD Plus, né, pelo convite. Muita honra estar aqui com você,